Aleluia. Queridos, eu quero agora compartilhar aqui uma palavra com vocês, muito importante. Confesso que quase sempre é assim, eu vou começar e depois a gente vai terminar essa palavra, que é muito, muito, muito importante. Eu extraí aqui um pensamento de uma das minhas aulas do CILSE, seminário, da escola que a gente tem. E talvez você pergunte, você já deve ter ouvido algumas coisas que eu vou falar aqui, e você se pergunte, pastor, por que você quer pregar isso? Porque a igreja precisa aprender ainda. Eu acredito que a gente tem um lugar no Senhor que a gente precisa chegar, e é por isso que eu quero, em alguns minutos aqui, estar ministrando uma palavra para você. Fecha os seus olhos aí, coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. Você que está em casa também, você que vai assistir posteriormente essa palavra, são muitos irmãos que não estão aqui, mas eu sei que eles vão acompanhar depois. Põe a mão no seu coração em nome de Jesus. Pai da glória, nós te exaltamos, nós adoramos o teu santo nome. Pai, nessa manhã nós declaramos que não existe outro Deus além de Ti e não existe nenhum outro lugar melhor do que estar na Sua casa. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão que está aqui, que se dispôs a estar congregando. Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza que hoje nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Eu quero declarar, Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Ministra os nossos corações, nos convença daquilo que ainda não fomos convencidos. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos e que essa palavra caia aos corações como uma semente em solo fértil, Pai. Que na estação correta, no tempo certo, ela vai gerar muitos frutos, Deus. Eu te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Obrigado pela mensagem que minha esposa me mandou, que eu já estava esquecendo. Nosso culto é às 10 horas da manhã, e eu quero te convidar a você chegar antes, domingo que vem, que é a nossa ceia, porque nós temos um café, a gente tem um tempo que a gente toma um café junto. Vamos tomar um café junto, gente? Amém, glória a Deus. Então chegue pelo menos umas 9h30, eu acho que esse café vai estar ali mais ou menos desde as... Pode falar, vem cá, você fala bem melhor do que eu. Deixa eu pegar o microfone aqui. Tá, fala com o meu aqui mesmo. Bom dia, gente, tudo bem? Então, a nossa ideia é como a gente já fez no nosso primeiro domingo aqui, é fazer um café que você traz alguma coisa, cada um traz alguma coisa, a gente monta a mesa ali, toma café, todo mundo junto. Então, teve gente que trouxe pão, que trouxe leite, que trouxe suco, que trouxe bolo, e a gente tomou um cafezão antes. A ideia é chegar por volta de 1 hora antes, para dar tempo da gente fazer isso antes do culto, tá bom? Como todo mundo toma café em casa, vem tomar café com a gente. É gostoso a gente ter esse tempo de comunhão, amém? Glória a Deus. Então temos um encontro marcado antes do culto, domingo que vem. Amém? Já deixa anotadinho aí. Graças a Deus. Se você que anota, você que tem aí seu bloquinho de notas também no celular, você pode anotar. O tema dessa mensagem é a libertação que eu preciso. A libertação que eu preciso. Existe um pensamento muito equivocado acerca de libertação nos dias que a gente vive como igreja. Existe uma mensagem sendo pregada, difundida, sempre focado na salvação. A salvação, ela é muito importante, sim ou não? Com certeza ela é importante. Eu e você, como filhos de Deus, alcançados pela graça do Senhor, devemos ao mundo um encontro com o Senhor. Então, sim, o nosso objetivo de convidar pessoas que não conhecem a Cristo, trazer para a casa de Deus, é que de alguma maneira ela tenha um encontro com a verdade e que ela tome uma decisão de caminhar com Jesus Cristo e ela receba a salvação. Amém? Então, a mensagem da salvação, ela é extremamente importante. Agora, se você é um bom bereano, se você medita na palavra e mergulha nos evangelhos, eu te convido a fazer isso, você começa a perceber que a ênfase da mensagem de Jesus Cristo não foi salvação. A ênfase da mensagem de Jesus Cristo sempre foi a mensagem do evangelho do reino. Ou seja, ele falava sobre o reino de Deus, que ele estava sendo inaugurado pela pessoa de Jesus,
e ele falava de coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus Cristo estava sempre trazendo na sua mensagem esse tema, a mensagem do evangelho do reino. E um dos pilares centrais dessa mensagem era arrependimento. Então, se você perceber ao longo do tempo, Jesus ele vai conversar e vai pregar e vai falar sobre salvação. Mas na maioria das vezes ele estava falando salvação não de forma pública para a multidão e para as pessoas que estavam ouvindo ele. Ele estava falando sobre salvação de uma maneira mais privada, sentado numa mesa, tete a tete com algumas pessoas. Aí acho que rapidamente você consegue lembrar de 2 momentos que Jesus fala e prega sobre salvação na palavra de Deus. Uma primeira vez que a gente vai ver é com o próprio Nicodemos. Então, se você lê a Bíblia, você vai lembrar desse momento que Jesus tem com Nicodemos e gera uma grande, vamos dizer assim, uma confusão santa na cabeça de Nicodemos, alguém que tinha um domínio forte da lei, ele entendia todas as coisas. Na linguagem de hoje ele fazia tudo que um cristão precisa fazer, ele vai para a igreja, né? Ele dizima, ele conhece da Bíblia, ele se envolve com os irmãos, mas ainda ele não tinha um conhecimento profundo sobre novo nascimento e nova natureza. E Jesus deixa muito claro ali que se ele não nascesse da água do Espírito, ele não poderia ver o reino de Deus. E se ele não nascesse de novo, se ele não nascesse, né, se ele não tivesse o novo nascimento, ele não conseguiria entrar no reino de Deus. Mas naquele momento Jesus fala sobre salvação. E num outro momento, Jesus de forma privada também, ele fala com Zaqueu. Então, Jesus estava ali operando milagres, caminhando, e o texto bíblico diz que Jesus, né, ele avista Zaqueu e ele vai ter aquele encontro com Zaqueu, aonde? Na sua casa, de forma particular e não de uma forma pública. E ali eu fico imaginando quão poderoso foi aquele encontro, porque todos sabem qual era a função, qual era o trabalho, o que Zaqueu fazia, e ali houve uma pregação do evangelho e Zaqueu se arrependeu profundamente das coisas que ele fazia. Ele fazia coisas boas ou ruins, gente? Me ajuda a pregar aqui. Coisas ruins. Na verdade, o povo de Deus enxergava ele como um traidor, porque era um período que o Império Romano estava ali assolando as pessoas, né, oprimindo aquele povo, e ele era um cara que colaborava para que essa opressão continuasse. E ele era um cobrador de impostos. E o texto diz que depois que houve ali o encontro com Jesus na sua casa, foi o encontro da salvação. Por quê? Porque o próprio texto vai dizer, no último versículo do capítulo que está lá esse texto, vai dizer que nesta casa houve salvação naquela casa. Então Jesus tem um encontro com Zaqueu, ele se arrepende profundamente, e arrependimento não é remorso, amém? Então repita assim comigo, arrependimento não é remorso. Arrependimento é você realmente, acontece uma metanoia na nossa mente, a gente gira 180 graus, se estou caminhando para aquela direção, agora eu começo a caminhar para essa direção. E o que é o fruto do arrependimento? É exatamente o que Zaqueu fez. Ele poderia muito bem falar, puxa vida, o que eu fiz até hoje é errado. Mas, o que ele fez? Ele se arrependeu, entendeu que era errado o que ele estava fazendo, e o texto vai dizer que ele devolveu uma boa parte para as pessoas que ele lesou. Amém? Então você, como filho de Deus, jamais esqueça, se você se arrependeu de alguma coisa, é de extrema importância você redimir a situação a quem você envolveu. Procure a pessoa que você lesou e de alguma forma, se foi na área financeira, oferte e de alguma forma tente restituir. Eu sei que existem alguns casos que infelizmente nós não conseguimos restituir a pessoa que a gente lesou. São tantas histórias, muitas vezes você viveu um passado difícil, desonrou pai e mãe, às vezes seus pais nem estão mais aqui, mas uma forma de você restituir se submeta, honre as pessoas que estão perto de você, honre seus parentes, honre seus familiares, honre seus pastores. Mas eu estou querendo dizer aqui, lembrar você que arrependimento é algo que vai muito mais além de um simples remorso. E depois que ele toma aquela decisão, ele se arrepende, ele devolve uma boa parte dos recursos para as pessoas que ele tinha lesado. Ali o texto vai dizer que houve salvação naquela casa. Então,
a pregação do evangelho e a mensagem da salvação, ela é fundamental e ela é muito importante, amém? Então eu estou deixando muito claro isso, para que talvez alguém não entenda errado, que está assistindo em casa, depois que sai aí o corte, entenda claramente, não estamos anulando isso. Mas quando a gente olha a palavra de Deus de forma completa, a gente vai ver pelo menos 3 momentos na história. Primeiro a gente vai ver a mensagem da salvação, que é o evangelho da graça. Eu e você fomos alcançados pelo Senhor pela graça de Deus. Então repito assim, graça de Deus. É pela graça que nós estamos aqui. A Bíblia vai dizer que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Então o homem, ele infelizmente, ele peca contra Deus no jardim do Éden, ele perde o seu lugar de dependência no Senhor, ele perde o seu lugar de autoridade, e foi um ambiente que foi perdido. E Jesus Cristo, graças a Deus, ele foi enviado para essa terra para morrer no meu lugar, no seu lugar. E isso foi graça. Por que eu falo que isso foi graça? Porque não nos custou nada. Amém? Então nos custou algo? Não, custou um alto preço para Deus. Enviou seu único filho para morrer no meu lugar e no seu lugar, amém? Então isso é graça, é quando Deus veio até o nosso favor, enviou seu único filho para morrer em nosso lugar, graças a Deus o escrito de dívida foi pago, e hoje nós podemos caminhar em novidade de vida e falar, eu fui salvo por Jesus Cristo, aleluia! E isso é a mensagem da salvação, e ela é fundamental. Só que logo depois da mensagem da salvação, a gente vai encontrar a mensagem do evangelho do reino de Deus. Então imagine comigo que Jesus te alcançou, você entendeu a mensagem do evangelho, você entendeu que ele é o único caminho e que a nossa salvação está nele. E a palavra vai dizer, o apóstolo Paulo aos Filipenses, ele vai falar sobre esses 3 estágios, eu já vou ler para vocês. Mas então imagine que Jesus te encontrou e você foi salvo. Graças a Deus por isso. Agora a mensagem de Jesus, a linguagem dele vai mudar. Agora ele vai falar assim, olha Eduardo, o negócio é o seguinte, eu salvei você. Você sozinho não conseguiria se auto-salvar. Você estava no pecado, você estava na lama. Por mais moralmente bom que você seja, você não consegue ter o mesmo coração que eu tenho. Por isso eu morri no teu lugar. Agora, se você quer me seguir, existe uma forma, existe um modelo, existe um caminho a ser seguido e que é junto comigo. Se você quer viver o evangelho do reino, se você quer ter a vida comigo, é só uma forma. Você precisa negar a si mesmo todos os dias. Você precisa pegar a sua cruz e você precisa me seguir. Esse é o recado de Jesus. E essa é a mensagem do evangelho do reino, aonde Jesus Cristo mais investiu tempo do seu ministério. E aí você vai ver Lucas, Mateus, vários textos falando a respeito disso. O convite de Jesus para mim e para você, para a igreja de Cristo, é uma vida de crucificação. É negar todos os dias as nossas vontades, é tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. Então talvez você pense, puxa vida, Jesus me encontrou, agora eu me tornei um seguidor de Jesus. Não, isso não quer dizer que você se tornou um seguidor de Jesus. O fato da mensagem do evangelho ter te encontrado, precisa gerar dentro de nós algo muito poderoso que nos leva a ter a revelação. Não, e dizer, eu quero seguir Jesus, eu sei que eu preciso tomar minha cruz, eu preciso negar a mim mesmo para seguir ele. E isso é uma mensagem pública de fé. Não é uma coisa assim, tipo, eu lá no meu quarto, olha, eu estou me negando aqui. Não, as pessoas vão ver os frutos do nosso arrependimento e o recado que a gente está dando para Jesus e o sim que a gente falou para Jesus. Jesus, eu decido te seguir. E se você for ver, um dos textos bíblicos mais importantes, quando Jesus Cristo toma a decisão de ir até o Calvário, no Gólgota, que ele pega, toma a sua cruz e ele está indo para aquele lugar onde ele seria crucificado. O texto vai dizer que ele decidiu tomar a sua cruz e ir até aquele lugar do Calvário. E o que é importante deixar claro aqui? A gente precisa entender o contexto de tudo isso.
É um tempo onde quem era julgado era crucificado dependendo daquilo que fazia. Até porque Jesus foi crucificado com duas pessoas que também fizeram, que na verdade fizeram coisas erradas. Jesus não fez, mas ele estava naquela situação, com dois ladrões, dois bandidos, ou alguém que já tinha feito muitas outras coisas ruins, assassinatos, etc. E Jesus toma uma decisão, eu tomo a decisão de ir para o Calvário, eu tomo a minha cruz e de forma pública eu vou me fazer envergonhado na frente de todo mundo, eu não tenho problema com isso, eu vou pegar minha cruz e eu vou ser crucificado. E a gente vê que não era a realidade de quem estava sendo julgado ali, ninguém queria tomar uma cruz, muito menos estar na frente de todas aquelas pessoas ali de uma forma envergonhada, carregar aquela cruz e mostrar, não, eu sou uma pessoa errada, etc. Tanto que até aquele momento, quando aquelas duas pessoas estão ali juntamente com Jesus Cristo, a gente vê que existe um confronto ali. A gente vê que Jesus, graças a Deus, ele inaugurou o seu reino celestial com o bandido que estava ali na cruz. Ele teve um arrependimento profundo. Então, enquanto um estava querendo subir para o céu, outro estava querendo descer da cruz. Então, assim, é muito importante a gente entender algo aqui. Jesus Cristo, ele de forma pública deixou muito claro, eu não tenho vergonha de onde eu estou indo, eu não tenho vergonha de fazer aquilo que precisa ser feito. Então todas as vezes que eu e você decidimos, não, eu vou tomar minha cruz, eu vou negar a mim mesmo, é quando a nossa reputação cai por terra e nós aqui, igreja, comunidade, precisamos experimentar e ver os frutos dessa decisão. E é por isso que essa mensagem ela é muito importante. Por que eu coloquei o tema, né? A libertação que eu preciso. Porque quem é cristão, quem foi alcançado por Jesus, ele precisa se libertar. Porque a libertação não é para o ímpio, a salvação é para o ímpio. Agora, quem foi alcançado por Jesus Cristo, chega até o Senhor, agora ele precisa se posicionar, agora ele tem uma nova natureza, mas ele vem até Jesus Cristo carregado de muitas vezes medos, traumas, inseguranças. Eu não sei qual foi o teu passado, a tua infância, a sua geografia, eu não sei de onde você veio, e todo mundo chega até Jesus Cristo com uma forma de pensar, uma forma de agir, porque ela foi educada de uma forma, ela foi doutrinada de uma forma, e isso é um paradoxo muito grande, porque caminhar com Jesus Cristo não tem a ver mais com eu enxergar o mundo e as pessoas através das lentes que eu recebi no passado, mas tem a ver em eu olhar para as pessoas, olhar para o mundo através de uma cosmovisão bíblica. Então agora eu começo a enxergar tudo a partir dos olhos de Jesus Cristo. Vocês estão conseguindo compreender quão poderoso é isso? Então existe o evangelho da graça e não nos custou nada. E essa mensagem ela é poderosa e precisa estar na nossa boca isso, a gente pregando para todas as pessoas. Mas depois a gente vê que existe o evangelho do reino de Deus e nós nos encontramos nesse exato momento nisso. A terceira etapa é o evangelho eterno, é a restauração de todas as coisas, é quando tudo aquilo que diz em Apocalipse vai se cumprir e todo ser criado será restaurado e a gente não vai mais ter dor, a gente não vai ter que sair votar, a gente não vai mais ter que ficar preocupado com as coisas desse mundo, a gente vai viver uma vida com Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Então, é importante a gente entender que nós todos estamos exatamente na linha do tempo, exatamente nessa estação, nesse momento, que é o evangelho do reino de Deus. O apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12 e 13, ele diz assim: assim, pois, amados meus, eu estou dando uma acelerada aqui, gente, porque senão eu não consigo chegar no horário, mas vocês estão conseguindo compreender? Tá certo? Beleza. Filipenses 2, 12... diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, Paulo chama os cristãos a uma busca dinâmica para um crescimento espiritual. E está fundamentada aqui na segurança do que Deus fez em nós. Amém? Então, nós precisamos desenvolver algo que já foi iniciado. E quando que foi iniciado? Através da salvação. Consegue compreender? Então, ao se converter, guardem isso,
Ao se converter, nosso espírito foi regenerado. Glória a Deus por isso. No fim dos tempos, nossos corpos serão transformados, diz a Bíblia. Graças a Deus. E agora, o que precisa acontecer então nesse momento? Se a partir do momento que eu tomei uma decisão, né, que o próprio Espírito Santo veio no meu coração, me convenceu que eu deveria seguir Jesus Cristo, porque existe uma parte do homem e uma parte que é o Senhor que faz. Amém? Não é, a gente tem o livre-arbítrio, mas com certeza é o próprio Espírito Santo que nos traz esse convencimento. Então, ao se converter, nosso espírito foi regenerado. Lá no fim dos tempos, nossos corpos serão transformados, graças a Deus. E agora? O que precisa ser feito? Em que estágio que eu estou? Agora a nossa alma precisa ser restaurada. E o que nós precisamos ter é a nossa alma saudável, para que a gente possa cumprir o nosso destino profético, para que a gente possa, em nome de Jesus, cumprir tudo aquilo que Deus espera que a gente venha viver e fazer nessa terra. Então não adianta a gente estar aqui, muitas vezes se envolvendo com a igreja, estar na igreja, mas estar com a nossa alma ferida, ansiosa, preocupada. A gente não vai conseguir viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então eu creio que são dias que a igreja precisa se converter, amém? Se converter dos seus maus caminhos e se libertar para viver o evangelho de Jesus Cristo. Por isso que essa mensagem diz, é a libertação do que eu preciso. E agora eu vou dar uma acelerada aqui bem grande, vou ter que pular bem para frente, para trazer essa ideia, porque para você entender por que você precisa se libertar e você refletir do que você precisa se libertar. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então já existe uma primeira etapa da libertação que a gente viveu. Então, a partir do momento que Jesus Cristo te alcançou, a Bíblia nos garante que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então quero trazer aqui em nome de Jesus uma palavra para você. Você vive no reino de Deus, que é um reino de amor. Isso é poderoso. A gente poderia parar de falar, de pregar aqui agora e ir para as nossas casas com essa verdade no coração. Você precisa ter essa revelação na sua mente e no seu espírito. Jesus me tirou do império das trevas, eu estava acabado, eu mentia, eu fazia mal para as pessoas, eu duvidava de Deus, eu era uma pessoa amarga, eu era uma pessoa assim, assado, eu estava num ambiente terrível. Deus me tirou desse ambiente terrível e me colocou agora no reino do Filho do seu amor. Agora eu faço parte do reino de Deus. Agora eu estou vivendo a partir desse reino. Agora, se eu fui colocado num reino, todo reino tem a sua forma de agir, a sua forma de caminhar, tem as suas, por mais pesado que pareça ser essa palavra, mas existem as suas leis, seus princípios e as suas regras. Isso você pode, de uma forma bem simples, estudar qualquer tipo de governo em qualquer país que você vá. Por exemplo, os meus pais estão nos Estados Unidos. Lá existe uma forma de caminhar, uma forma de fazer. Existem regras, existem leis. E para que elas são estabelecidas? Para que tenha uma ordem, para que traga segurança, embora ainda falte bastante isso, mas o objetivo dessas leis, desses princípios, desses valores, é para que traga segurança, proteção e destino para aquela nação. E da mesma forma, que de uma forma muito simples a gente consegue entender isso, a gente tem que entender que no reino de Deus existe uma cultura para ser vivida e existe uma forma para a gente viver a nossa vida. Então entenda, não existe meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu bem quero. Eu fico maluco com algumas coisas porque a gente fala que entregou a vida para Jesus, mas agora eu vivo a vida do meu jeito. Não, eu tenho que viver a vida do jeito que Jesus quer que eu viva. Não existe esse negócio, eu estou com o Senhor, eu estou indo lá na igreja há 4 anos, há 3 anos, e eu estou indo para a cela, mas eu vivo a vida do meu jeito. Quando envolve a saúde do meu filho, eu dependo da igreja. Ore, intercedo por mim. Quando eu vou ver para as minhas finanças, não, deixe que eu faça do meu jeito. Eu quero falar uma coisa para você, que se existe alguma área da sua vida
que você está vivendo dessa forma, você ainda não teve a revelação que você faz parte do reino de Deus, e você não teve a revelação que Jesus Cristo é teu Senhor. Jesus Cristo, Ele é o nosso dono. Ele é dono desse lugar. Ele é dono dos nossos filhos. Ele é dono da nossa casa, Ele é dono do nosso emprego. Ele é dono de tudo. E a partir dessa revelação, a gente consegue ter uma vida muito mais leve. Porque a gente vai tirando o controle das nossas mãos de todas as coisas. Uma pregação que eu sempre preguei na igreja, quem aqui já está desde aí da pandemia para cá, eu sempre falei, tem uma oração que nós precisamos fazer, Deus nos prepare para o dia difícil, nos prepare para o dia mau, porque é nesses dias que nós vamos mostrar quem nós somos e o quanto Deus tem de nós. Sabe naquele momento que chega um diagnóstico que você talvez vai perder o seu filho? Deixa eu falar uma coisa para vocês, se você tem a revelação do reino de Deus, você vai de alguma maneira passar de uma forma mais leve nessa situação, porque o filho não é seu, o filho é de Jesus. O filho é de Deus. É forte isso, mas essa é a verdade. Eu tenho um bebê pequeno ali. Deus confiou a mim e a Fernanda cuidar desse camaradinho aqui e deixar ele no caminho certo. Mas ele pertence a Deus. Deus, ele impera sobre a morte, sobre a vida, ele governa sobre todas as coisas. Vocês estão entendendo? E eu acho que uma das coisas que mais entristece o coração do Senhor é porque talvez você recebeu um não no seu emprego, você perdeu o seu emprego, você tentou estudar de uma forma assim, muitas vezes com muito zelo, se dedicou e você não conseguiu aquela vaga que você queria e aquilo ali te desmonta, te deixa extremamente triste, arrasado. E essa é a realidade, as pessoas se afastam até mesmo da igreja, da célula, dos irmãos. Queridos, esse é um perigo que a gente pode cometer. A nossa vida pertence ao Senhor. A gente precisa viver uma vida muito mais leve e muito mais tranquila, gente. Servir a Deus precisa ser algo leve, suave e tranquilo. A gente muitas vezes está vivendo uma vida pesada, carregada, e parece que servir a Deus cansa demais. Então, em nome de Jesus, que você saia daqui nessa minha falando, eu não estou cansado de servir a Deus, eu não estou cansado de servir na casa de Deus, eu não estou cansado de ir para a minha célula, eu não estou cansado de congregar, eu não estou cansado de ouvir palavra, eu não estou cansado, meu Deus do céu, jamais vamos se cansar de Deus. Pelo contrário, Ele é o único caminho, a verdade e a vida para nós. O que nós precisamos é da presença de Deus todos os dias na nossa vida. Então, se você tiver a revelação que agora você foi transportado do império das trevas para um reino de amor, isso já começa a fechar algumas contas na sua cabeça. Aqui existe uma forma de caminhar e uma forma de agir. E é por isso que esse foi o principal dilema na cabeça de Nicodemos. Até ele buga a cabeça, ele fala assim, cara, mas como é que pode um bebê voltar novamente e entrar dentro da barriga da mãe? Ele não conseguia compreender. E esse é o perigo da igreja se tornar uma igreja religiosa. De não conseguir compreender as coisas espirituais. Irmão, tem coisas que vão acontecer apenas, você não vai nem conseguir olhar, olhos humanos não podem ver, você não consegue explicar o que está acontecendo. Mas Deus está operando nas regiões celestiais e vai acontecer de uma forma que a gente não consegue explicar e a gente precisa ter um coração aberto para isso. Aleluia! É assim que precisa ser a nossa vida, uma caminhada sobrenatural, porque uma vida com Jesus já é sobrenatural. Eu não é, gente. Um homem veio para essa terra, morreu no meu lugar, o escrito de dívida foi pago, agora eu ando em novidade de vida. E quando ele morre, ao terceiro dia ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou ao terceiro dia, eu recebi uma nova natureza com Cristo. Isso já é sobrenatural. Olha como que não é sobrenatural, nós falamos com Deus que nós não enxergamos, mas nós sabemos que Ele está aqui. Isso é sobrenatural. E talvez você está tentando resolver algumas coisas da sua vida com ferramentas terrenas e humanas.
Eu não estou dizendo que você vai ser um desleixado, que você não vai fazer conta, que você não vai ser alguém organizado, que você não vai pôr uma boa roupa, que você não vai sair trabalhar, que você não vai chegar no horário, que você não vai se dedicar. Não, não estou falando sobre isso. Mas nós temos que entender que nós fazemos parte do reino de Deus. E o reino de Deus existe um rei, que é o Senhor dos senhores, e a nossa vida primeiramente é espiritual, e a nossa vida espiritual vai refletir na natural. Não é ao contrário. Então não adianta a gente achar, cara, a gente é a igreja de Cristo, o povo de Deus. A gente está tentando resolver coisas espirituais com ferramentas humanas. Cara, olha, eu estava até escutando um pastor falar essa semana, um pastor muito importante na nação, e ele falou assim, e ele prega no mundo todo também, ele falou assim, cara, estou muito preocupado, porque assim, nós entendemos que Deus deu sabedoria e inteligência para o homem, e tudo aquilo que o homem se desenvolveu na parte clínica serve como um auxílio para as nossas vidas. Hoje as pessoas conseguem fazer uma terapia muito fácil, hoje as pessoas conseguem chegar até um psicólogo de uma maneira muito fácil. Em alguns casos as pessoas, né, a gente já indicou algumas pessoas, até mesmo para psiquiatra. Tem muitas pessoas no CIUS e a gente precisa ter o discernimento de entender, olha, a parte espiritual a gente está encaminhando, mas você precisa de um psicólogo, você precisa de um médico, você precisa de um terapeuta, você precisa resolver isso, e está tudo bem. Mas o problema é que parece que isso foi invadindo e substituindo o poder de Deus nas nossas vidas. A primeira coisa, talvez, é um filho que está doente, a primeira coisa que eu penso, qual é o remédio que eu tenho? Não é, cadê esse óleo? Deixa eu ungir o meu filho, ele vai ser curado agora. Vocês estão conseguindo compreender? A gente precisa sair desse ambiente e viver baseado nos fundamentos e princípios do reino de Deus. E essa forma de viver, de agir, de pensar, já é uma libertação que nós precisamos experimentar. A religião, ela é terrível, ela aprisiona as pessoas. E uma das coisas que Jesus mais se posicionou contra era contra a religiosidade. Ah, pastor, mas o que era a religiosidade? São muitas coisas que você via na Bíblia. Era um grupo de pessoas confrontando Jesus, dizendo que ele não poderia operar um milagre no sábado. Era o camarada que orava e jejuava e tinha que mostrar para os outros que estavam orando e jejuando. Era aquela pessoa que ofertava e dizimava. Olha só, ele quer mostrar, olha, eu comprei a projeção da igreja. Ele quer mostrar para todo mundo que ele ofertou. Isso é um religioso. O religioso era aquele cara que está toda hora apontando o dedo para alguém, dizendo que ele precisa orar, que ele precisa jejuar, que ele precisa dizimar mais, e ele não olha para si mesmo. Isso é o espírito de religiosidade, e Jesus era contra isso. Porque todas as vezes que Jesus está trazendo uma mensagem de direção para nós, ele está falando, perdoe, ore, ame, se esforce, seja suporte. Ele está falando de mim, não do outro. Amém? Então, a gente tem que, em nome de Jesus, receber, em nome de Jesus, nessa manhã, um quebrantamento no nosso coração e uma mudança de mentalidade. Eu não tenho que ficar preocupado, não, olha, o Brian aqui, ó, ele nunca veio orar aqui. Ou o José está lá dando a vida, nunca veio orar aqui o menino. Eu tenho que pensar da minha vida, gente. Vamos ler as escrituras, vocês vão ver Jesus confrontando esse espírito, que é um espírito de religiosidade. A palavra fala de inspirar, de você pegar na mão da pessoa, de inspirar ela, de trazer ela junto. Olha, vamos lá, meu irmão, vamos junto, você vai incentivar. Porque quem somos nós para determinar alguma coisa ou julgar alguém? E aqui eu não estou dizendo que a gente não pode julgar uma atitude, a Bíblia é muito clara acerca de quando nós podemos julgar uma profecia, julgar realmente se a pessoa está tendo uma atitude muito errada, mas ainda assim existe um lugar de amor e de zelo para fazer isso. Em vez de a gente falar assim, não, a mentalidade do reino de Deus não, nós estamos juntos, Gabriel, nós vamos até o fim. Cara, vem cá, quero falar com você. Pô, vamos lá comigo orar, cara. Pô, eu tô sentindo que você está me enfraquecendo, você está dando muito lugar para a carne, meu irmão, vamos junto, nós precisamos orar junto. É diferente de eu estar num lugar e falar assim, nossa, lá o cara nunca vem orar, velho, e o cara é líder. Vocês estão conseguindo compreender? Esse é o espírito de religiosidade que precisa cair por terra das nossas vidas. Porque senão a gente não consegue fluir e a gente não consegue viver o que Deus tem para nós. Deus deseja usar as nossas vidas, mas a gente tem que ter um coração limpo, puro e uma mente liberta. Porque na época de Jesus as pessoas não conseguiam compreender o que Jesus fazia. Não conseguiam compreender, e nem as pessoas que recebiam um testemunho. Eu fico olhando Jesus operando os milagres, cara. A mulher samaritana, os cegos que ele fez enxergar. As pessoas não conseguiam compreender, cara, que existe algo muito mais além.
Eu me recordo daquele cego que ele já não enxergava desde a sua nascença. E aí Jesus vem e tira ele de uma região que ele estava lá, do vilarejo onde ele morava, tira ele para fora, opera um milagre ali, e ele, sabe, não conseguia nem explicar. Ele falou, cara, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu só sei que eu enxergo. E Jesus deixa claro, não volte para onde você morava. Não volte mais para aquele lugar. Jesus estava falando ali de algo espiritual que poderia acontecer com ele. Olha, você vivia a sua vida de uma forma, as pessoas olhavam para você dessa forma. Nem volte para lá, eles não vão conseguir compreender o que aconteceu com você. A gente precisa chegar nesse lugar de espiritualidade, de maturidade, de entender, puxa vida, eu não posso ser juiz sobre ninguém, mas eu tenho que ser um irmão em Cristo e me coloco no mesmo lugar. Eu padeço da misericórdia de Deus todos os dias, eu padeço da graça de Deus todos os dias. E se Deus não for misericordioso, não estender a sua mão, eu só sou um pobre pecador. E aí eu me coloco nesse lugar, toda a nossa liderança, os pastores aqui, nós estamos indo para o mesmo lugar juntos. Aleluia, essa é a igreja de Cristo. Aleluia. Eu já estou indo aqui meio para o final, daí a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima vez. Mas existe uma libertação que a gente precisa viver e experimentar. Imagine, essa aula aqui de 2 horas e meia, né? E eu tô correndo. Mas vamos lá, existe uma libertação que a gente precisa experimentar. E nós, quando é ministrada uma palavra para nós, coisas acontecem e a palavra vai trazendo revelações para nós, a palavra revelada, ela traz do passado coisas que a gente não entendia. Quem já fez o Silce vai entender sobre isso. São aqueles temas específicos que são ministrados, o poder transformador do perdão, as heranças hereditárias, ligações entre almas, e você vai ali entendendo a mensagem e você aplica o sangue de Jesus nessa situação. Agora, a libertação, então a libertação ela é um processo. A gente viu ali no texto, a primeira libertação que aconteceu conosco é sair do império das trevas. Então a gente já saiu e foi para um lugar de amor. Agora existe na nossa vida um processo de libertação. Talvez você pense, puxa vida, mas eu já fiz um Silce, já me atenderam, já cuidaram de mim, já passei por várias ministrações, mas talvez ainda existem algumas áreas que você precisa se libertar. E a principal área que a gente precisa se libertar é a libertação de nós mesmos. Porque vivemos em um período da história como nunca antes, gente. É um período totalmente onde o homem é egoísta, ele está, sabe, ele se coloca no centro, é a mentalidade e o espírito hedonista de viver. Ele é o centro das atenções, tudo tem que girar em torno dele, aquilo que ele fala tem que acontecer, tem que imperar as vontades dele, ele vive naquele comodismo, tudo em prol da pessoa. E o evangelho de Jesus é totalmente contrário a isso. Em vários momentos, Jesus ele enfatiza a ideia de morrermos para nós mesmos e negarmos a nós mesmos todos os dias. Contudo, essa não tem sido uma realidade no meio da igreja hoje. Então hoje vemos que pessoas encontram-se aprisionadas em várias prisões. E uma das mais difíceis que alguém pode se libertar é a prisão do seu próprio eu. Quando Jesus vem e traz essa mensagem, olha, agora o negócio é o seguinte, para você caminhar comigo, viver comigo, você vai ter que negar a si mesmo todos os dias. Negar a cruz e me seguir. Essa mensagem ele está falando para uma pessoa ou para todo mundo? Ele está falando para todo mundo. E Jesus ele era o próprio Deus. Ele sabia com clareza quais eram as demandas da vida e o principal problema do homem, que é querer ser amante de si mesmo e ter todas as atenções para si. E por que que isso acontece? Porque isso foi iniciado lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher eles eram totalmente dependentes do Senhor. Totalmente dependente do Senhor. E a partir do momento que recebem ali uma boa proposta de dominar, ter o entendimento do conhecimento do bem e do mal, ou seja, olha, Deus diz para vocês o que é bom e o que é mal. Já parou para pensar vocês não precisar de Deus e ter um discernimento do que é bom e o que é mal para vocês? Vocês não precisam mais de Deus. Vocês fazem o que vocês bem entender. Essa foi a proposta.
E que proposta que mexeu com o eu deles, né? E, infelizmente, o homem cai. E aquele lugar que era de autoridade, submissão e dependência foi perdido. Por isso que Jesus Cristo vem para trazer esse lugar novamente para nós como igreja. Um lugar que foi perdido no Jardim do Éden, Jesus vem para trazer, olha, Eduardo, igreja, Rei das Nações, eu vim para cá para trazer um lugar que foi perdido, mas agora você tem esse novo lugar, esse jardim para você caminhar, um lugar de dependência, um lugar de submissão, um lugar de novidade de vida, aonde eu sou o teu Senhor e você vive para a minha glória. Isso foi perdido e através da obra de Jesus Cristo nós recebemos de novo. Mas para a gente experimentar essa profunda revelação, nós precisamos nos libertar de nós mesmos, porque essa é a luta diária. E parece muito sutil. Se você pegar as pessoas que são ímpias, me dê exemplos, pastor, de uma pessoa hedonista. É alguém que vive a sua vida para satisfazer os seus próprios desejos carnais. E a gente vai ver ao longo da história isso acontecendo. Se você pega as pessoas aí de fora, né? Vamos pegar, se você pegar a política, tudo que você vê acontecendo na política porque são homens amantes de si mesmo. Eles querem poder, sexo e dinheiro. Poder, sexo e dinheiro conduz e domina o coração dessas pessoas. Por isso que eles fazem o que fazem. No final das contas, eles só estão fazendo essas coisas para satisfazer os seus próprios desejos carnais. Por que uma pessoa fofoca? Para satisfazer o seu desejo da carne. Por que uma pessoa fala mal da outra? Só para satisfazer o seu desejo da carne. Por que uma pessoa rouba? Para satisfazer o desejo da carne. A gente vive num país que o feminicídio ele é muito grande, tem aumentado demais. Por que um homem vai lá e mata uma mulher? Por que a gente vê a drogadição aumentando? Por que a gente vê o crime organizado avançando? Por que a gente vê essas coisas terríveis acontecendo? É porque existem homens que amam mais a si do que o próximo. Homens que vivem a sua vida pautada em satisfazer os desejos da sua carne. E isso é terrível, isso é pecado. Agora é fácil a gente perceber isso lá fora. Agora o difícil é a gente perceber dentro de nós. Como está a minha vida? Quais são as motivações do meu coração? Por que eu faço o que eu faço? Ah, queridos, isso é muito sutil. Todos os momentos que você está, talvez, deixando de ler a palavra, mas você está vendo a sua série favorita. Talvez todas as horas que você está ali navegando nas suas redes sociais e você não está tirando tempo com Deus. Você está querendo satisfazer o quê? E a quem? E isso é sutil, isso é palavra profunda. Eu repito isso aqui, existe até pecado na tua espiritualidade. Porque a gente foi condicionado a algumas práticas naturais. Por exemplo, puxa vida, acordei na segunda-feira muito mal. Eu já vou lá procurar a música que eu mais gosto para ouvir. Não. Eu acordei mal, deixa eu falar com o meu Senhor. Deixa eu conversar com o Senhor. Deixa eu expor o meu coração. Porque é errado uma adoração e um louvor? Não é errado. Mas talvez ele ocupe um espaço que na verdade tinha que ser só de Deus antes da música. Embora a gente louve o Senhor com música, glorifique a Deus com música, a música é importante. Vocês estão conseguindo compreender? Então existem coisas que, de forma sutil e aparentemente lícitas, a gente vai colocando na frente e vai ocupando espaço dentro de nós que precisava pertencer somente a Deus. E isso é perigoso. Mais 10 minutinhos aqui, tá, gente? Amém? Glória a Deus. E essa forma hedonista de viver tem destruído os relacionamentos. A gente vive num momento da história que mais tem separação. Eu acho que vocês todos têm visto nas redes sociais, em tudo que traz notícia, a quantidade de separação. Gente, falar sobre divórcio há 20 anos atrás dentro da Igreja de Cristo era uma coisa assim, tipo, meu Deus, era um negócio que, nossa, você viu, aquele irmão se divorciou. Meu pai estava falando, um irmão que se desligava de uma igreja, ele falou, cara, parava assim, ó, parava. Era tipo assim, nossa, você viu o César Augusto, ele saiu da comunidade de Goiânia e ficava aquela coisa, porque existia honra, fidelidade.
a sensação que nós tínhamos é que a maturidade espiritual ela era muito maior do que é hoje. Porque o que acontece? Hoje tem homens e mulheres de Deus maravilhosos. Sim, vocês são, glória a Deus por isso. Mas as distrações aumentaram. O cardápio aumentou. E infelizmente o pensamento, o espírito de religiosidade entrou dentro da igreja. E infelizmente não tem sido pregado o evangelho do reino, apenas o evangelho da salvação. Como você é incrível, quão poderoso, você vai conquistar tudo essa semana. E a sua semana vai ser incrivelmente maravilhosa. E a gente vai vivendo e foi sendo projetado essa mensagem e da experiência incrível. E aí as pessoas saem das suas casas para ir para a igreja para ter uma experiência incrível. Imagine, gente, tudo que essa reforma, que experiências tiveram hoje? Se fosse depender de instrumento, de projeção, de luz, de um carpete, nós estávamos ralados. É ou não é? Isso é terrível, isso é bom e vai servir para a gente glorificar o nome do Senhor, mas nós não nos movemos por uma experiência incrível. Eu quero dizer mais, a maioria dos nossos dias eles vão ser ordinários, não vai aparecer um anjo, não vai vir um mover na minha casa que vai estar todo mundo rodopiando, vai ser nas coisas simples da vida, você ali lavando a sua louça, cuidando dos seus filhos. E você vai perceber, Deus está aqui, me dando saúde, me dando graça. A gente não se move por experiências, mas a gente se move porque a gente sabe. A fé não sente, a fé sabe. Eu sei que Jesus está aqui. É assim, e por isso eu me movo dessa forma. Eu não espero algo sobrenatural acontecer comigo. Embora essas coisas vão acontecer, essa é uma igreja com uma linha muito forte profética e apostólica. Tem momentos que a gente vai chegar aqui realmente, Deus vai virar essa igreja de ponta cabeça, mas vai ter alguns momentos que a gente vai sentar, ouvir uma palavra e sair triste. Com nós mesmos, mas nosso espírito da segunda-feira vai estar mais alinhado com o Espírito Santo, com a vontade de Deus. E a gente não pode ser hedonistas, nós não podemos ser amantes de si mesmo. Existe um conselho para todo mundo que é amante de si mesmo e pensa só em si. O salmista diz no capítulo 37, no versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Só Deus pode nos satisfazer. Apenas Deus pode nos satisfazer. Ah, pastor, mas como é que eu sei que eu preciso me libertar de mim mesmo e eu sou uma pessoa egoísta, hedonista? O hedonista, ele prioriza o prazer pessoal. A prioridade dele é o prazer pessoal. Evita dor e desconforto. E o que seria esse o prazer pessoal? É muito simples, irmão. Mas assim, é muito simples. É quando passa pela tua cabeça assim, cara, hoje eu vou dar hoje é o dia de eu ficar em casa. Hoje é o dia de eu tô cansado demais e tá chovendo e deixa os irmãos lá, vão tocar a cela da melhor forma. Hoje é o dia que eu vou, isso vai se transformar em algo comum na tua vida. Eu não estou dizendo que tem momentos que realmente você precisa descansar, e tá tudo bem, a gente vive em liberdade. Mas é muito sutil, porque isso vai se transformando no novo real, na nova realidade. Sabe qual que é a mensagem que eu estou dizendo? Olha quão profundo é. Eu sou filho de Deus, eu fui escolhido por Deus, eu sou povo de Deus, mas aqueles meus irmãos também são povo de Deus. A partir do momento que eu começo a pensar assim, eu me coloco num lugar de superioridade daqueles irmãos. Vocês estão conseguindo compreender? Não, eu posso, não, porque a minha dor é muito maior do que a dor do irmão. Não, porque o meu cansaço, ninguém sabe do que eu passei. Porque ninguém sabe que eu passei essa semana no trabalho. E você vai se colocando num pedestal, acima de todos os outros irmãos. Mas a beleza do evangelho é essa, nós somos um povo só. E a prova é Deus, Ele quer que a gente fique junto, reunido. E é esse lugar de você se submeter, porque todas as vezes que eu pego minha família e venho para a casa de Deus, eu estou me submetendo aos meus irmãos. Nós precisamos uns dos outros. E o recado que eu estou dando por José é, eu não sou maior do que você. E você também não é maior do que mim. Nós estamos na mesma mesa de Jesus. Agora, a partir do momento que eu vou viver na vida do jeito que eu quero, e fazendo essas concessões, eu vou me colocando num lugar de soberania. Não, porque, cara, é que você não sabe. É que você não sabe da minha vida, você não sabe como foi a minha semana.
Ah, não, cara, porque não, olha, lá na empresa foi, você não sabe o que aconteceu. Cara, Jesus não está nem aí para essas coisas. Porque vidas são mais importantes do que coisas. Ah, mas é porque chegou lá o boleto. Jesus não está preocupado com os nossos boletos, irmão. Ah, mas a gente usa todas essas coisas para a glória de Deus, mas a gente tem que dar o devido valor a essas coisas. Isso só são coisas. Essa semana, viu, o pastor Fábio falando sobre isso. A gente está vivendo um tempo que deposita energia, um monte de coisa que Jesus não está. Eu quero saber, cara, Deus, usa a minha vida. Como que você vai usar a minha vida essa semana? Eu vou para aquele discipulado, usa a minha vida naquele discipulado. Usa a minha vida na célula, usa a minha vida no trabalho, usa a minha vida aqui dentro de casa com a minha filha. Usa a minha vida, Deus, o que eu posso fazer pelo Senhor? Eu quero glorificar o teu nome. Agora, só tem essa mente quem é liberto de si mesmo. É quando você fala assim, cara, eu estou pensando demais em mim. E essa é a marca dessa geração, cara. A gente foi perdendo o tato, a sensibilidade de trazer um lenço, porque você sabe que você vai se quebrantar nesse culto. Mas daqui a um pouco tem Copa do Mundo, todo mundo vai comprar o Guaraná, estourar pipoca e pintar o rosto. Porque isso fala da expectativa que nós temos. Todo mundo fala todo ano que o Brasil é ruim, mas no primeiro dia vai estar todo mundo torcendo. É ou não é? Qual é a expectativa que a gente chega na nossa célula? Qual é a expectativa, o coração que eu coloco para chegar num culto? É quando você não vai precisar, o Jonas pedir para você levantar suas mãos e falar assim, cara, Jesus está aqui. É quando você vai chegar na sua casa lá, lavando uma louça, você vai saber, cara, Jesus está comigo. Porque Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Ele está todos os dias. Não precisa existir uma invocação sobrenatural para a gente saber que Ele está conosco. Mas é porque nós sabemos que Ele está conosco que eu adoro Ele. E quando nós estamos como comunidade, como igreja, levantando o altar de oração juntos, coisas sobrenaturais acontecem. Quantos testemunhos nessa igreja a gente já viu? Em cultos, é sobrenatural. Agora teve algum culto aqui, eu acho que foi os últimos 2 ou o penúltimo. Quantos testemunhos? Não foi passado, foi atrasado. As pessoas mandando, eu senti algo sobrenatural, algo aconteceu no meu físico, eu fui curado. E vocês vão ver alguns testemunhos daqui uns dias. É assim que Deus faz quando a gente chega com um pensamento, com um coração certo. Então nós precisamos libertar de nós mesmos, em nome de Jesus. Hedonismo. E isso já existiu. E agora eu vou ler um último texto para a gente encerrar. Numa outra mensagem a gente continua. A gente vê que existiam práticas hedonistas na Bíblia, desde o jardim do Éden. Sempre o homem quer tentar esconder a sua nudez, a sua vergonha, ele quer se proteger. Sabe, falta vulnerabilidade, falta a gente ser mais claro um com o outro. Falar assim, cara, eu não consigo ler a Bíblia, velho. Irmão, me ajuda, Célula, ora aqui por mim, porque olha, eu infelizmente lá gritei mais de 10 vezes, eu briguei 5 vezes com a minha esposa essa semana. Eu preciso de Jesus, eu preciso me converter, orem por mim, põe a mão sobre mim. Vocês sabem, essa é a mensagem, essa é a seriedade que nós temos aqui. A gente não brinca de igreja, gente. A gente não brinca de igreja. Sim, sim, não, não. Essa é a principal marca, principalmente, né, da liderança, do ministério, é verdadeiro, não importa. Problemas um com o outro, essas situações acontecem porque são pessoas. Não existe uma igreja da Bíblia que não tinha problema entre as pessoas. Então não tem problema em ter problemas. Agora o que Deus espera é como nós nos posicionamos acerca disso. E está tudo aqui exposto para nós. E olha o que diz aqui. Tem um texto muito conhecido, está em Lucas 17, o último que eu leio aqui, que a gente vai orar, e que a gente vê práticas hedonistas aqui. E diz assim, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio, e os destruiu a todos. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam e construíam. Aqui nós vemos práticas totalmente hedonistas. Homens idólatras, amantes de si mesmos. E logo, um pouco mais à frente, a gente vai ver Paulo escrevendo
ao Filipenses, no capítulo 3, versículo 18, ele faz menção a esse texto que a gente vê, que fala tanto de Noé, tanto de Ló. Ele diz assim, lá em Filipenses 3,18. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Como que o apóstolo Paulo estava falando? E ele estava repetindo, ou seja, ele já deve ter falado 1000 vezes. Então, por isso que a gente prega muitas vezes uma mensagem. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Quem se tornou? Agora nós vamos ver aqui no 19. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles, Deus com D maiúsculo, com minúsculo, o Deus deles são os desejos do corpo. Em outra versão diz, tem como Deus o ventre, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando para uma igreja. Dias de Noé, dias de Ló. Qual era a prática daquela época? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que está dizendo esse texto? A vida deles estava pautada em comida e bebida. Eles viviam para o prazer e a satisfação pessoal. O que importava para eles era satisfazer os desejos do corpo. Casavam e se descasavam. Então, o que era a realidade? Era um homem casando com uma mulher, tendo filhos, se separando, tendo relações sexuais com o homem, tendo relações sexuais com mulher, mulher com mulher, homem com homem. E o que foi gerando? Um povo de órfãos. Um povo de pessoas, meninos e meninas sem pai e sem mãe. E olha quão sério é a gente viver uma vida completamente pautada nos nossos desejos carnais. Porque a gente vai ser um solo infértil e que não gera nada no reino de Deus. Já parou para pensar não gerar nada? Muito menos ser bênção na vida dos teus filhos. A maneira como você vive a sua vida vai dizer para onde seu filho vai ou não vai. E aí a gente vê todo aquele povo sem pai e sem mãe. Infelizmente não tinha o amor de uma mãe e um pai que dá direção, destino e firma o caráter. A gente começa a ver a homoafetividade existindo na humanidade. Infelizmente, que é a consequência de homens que fazem do seu próprio ventre o seu Deus. Vocês estão conseguindo compreender quão sério é isso? E o apóstolo Paulo fala para uma igreja em Filipenses, vocês são inimigos da cruz. Vocês vão para a sua própria destruição, vocês vão viver para a destruição porque vocês só pensam nos desejos da carne. E aí, quando a gente lê esse texto, a gente já pensa em imoralidade sexual. Mas é muito mais sutil do que isso. Isso é algo que, moralmente todo mundo já sabe que é errado mesmo quem faz. Mas são nas pequenas coisas, nas nossas negligências. A gente tem que sondar o nosso coração para ver se nós não estamos vivendo para nós mesmos e para viver para satisfazer nossos desejos. A gente vive para a glória de Deus. Aquele povo comia e bebia, casava e dava esse casamento. Mas depois vem um Jesus que diz assim, o reino de Deus não se constitui em comida e bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito. Não tem a ver com os nossos desejos. Mas tem a ver com uma vida de morte. De negar a si mesmo todos os dias. Ô geração difícil de ter aliança. Ô geração difícil de ter fidelidade. Ô geração difícil de conseguir enxergar como foi poderosa a obra da cruz e vive uma vida de murmuração. Se existe uma igreja que intercede é essa, mas não pode ouvir, não pode haver murmuração, porque a intercessão nos aproxima de Deus, mas a murmuração nada mais é que intercessão demoníaca. A gente tem que viver uma vida de graça, de gratidão, em nome de Jesus. E existe uma libertação proposta para mim e para você, que é se libertar de nós mesmos, das minhas vontades, dos meus achismos, das minhas ideias, que estão tudo carregadas de terra, mentalidade terrena. Não, porque é assim que tem que ser. A gente tem que viver uma vida baseada naquilo que Deus acha que tem que ser. Já parou para pensar todas as nossas decisões, nós ter a palavra de Deus aqui, ó. E eu sei que essa palavra, ela é a introdução na minha aula do SILS. Eu sei que ela falou com alguém aqui hoje. Eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus, pode ficar de pé. E presta atenção aqui antes da gente orar. Passou um pouco, mas
precisava, porque senão fica incompleta essa palavra, você não consegue entender. Só uma introdução. Lá no começo eu falei que existe uma libertação que a gente tem que experimentar. Nós cristãos. O ímpio, ele precisa ser salvo, mas o cristão, ele precisa ser liberto. Pastor, de onde você tirou isso? João capítulo 8. Aí você pode fazer a tarefa de casa e ler todo esse texto. João capítulo 8. A gente vai ver João sendo uma testemunha das palavras de Jesus. Então é como se João estivesse aqui e Jesus estava falando para uma multidão. É como se ele estivesse sentadinho aqui nesse palco, só anotando as palavras de Jesus para a multidão. E do versículo 1 até o versículo 29, Jesus ele está falando com todo tipo de pessoa. Está falando comigo, está falando com o pastor, ele está falando com o primo, com a prima, com o papagaio, com o parente, com todo tipo de gente. E lá no versículo 29 de João 8, vai chegar um momento que Jesus diz assim, o João está escrevendo, né, vendo Jesus pregar, e muitos creram nele. O que está dizendo o texto? Que enquanto Jesus estava ensinando, um monte de gente não acreditou em Jesus. E vazou, foi embora. E depois do versículo 29 em diante, Jesus está falando para quem? Para os que creram, para a igreja. E aí chega um momento que Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí levanta a mão o religioso e diz assim, quem você pensa que é Jesus para dizer que eu preciso ser liberto? Eu sou descendência de Abraão, ou seja, eu sou descendente de Abraão, eu conheço a Torá, eu conheço as leis, eu faço as coisas que tem que ser feito. Quem é você para dizer que eu preciso ser liberto? E Jesus começa a confrontar aquele povo religioso. E uma coisa a gente aprende com esse texto, e a gente precisa terminar essa manhã pensando. Para ser liberto, a gente tem que reconhecer que precisa. Para a gente ser liberto dos nossos medos, dos nossos traumas, da nossa maneira errada de pensar, de agir, dos nossos dilemas diários, a gente precisa reconhecer que precisa, porque aquele povo não reconheceu. E Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Existe algo que nos liberta, que é a verdade. E a verdade que é pregada nesse altar. Eu tenho certeza que essa verdade, ela nos liberta. Todos nós precisamos, em algum momento, ser libertos. Porque o que acontece, meus queridos? Em nome de Jesus, entenda isso nessa manhã para você ser ministrado. A libertação que Jesus propõe, que o próprio Deus propõe é, você talvez está preso numa prisão. Talvez a sua prisão se chama medo. Talvez a sua prisão hoje se chama incapacidade. Talvez a sua prisão se chama ganância. Talvez a sua prisão se chama mamon, dinheiro, riquezas, coisas. Talvez a sua prisão se chama feridas no passado. Mas qual é o mistério do reino? Jesus, ele vem e te liberta quando você tem a revelação e abre essa cadeia. Ele abre a porta da prisão. Mas quem decide sair lá de dentro é você, irmão. Jesus não obriga ninguém a fazer nada. Jesus não obriga você a caminhar com Ele. Jesus não te obriga a dizimar. Jesus não te obriga a orar. Jesus não nos obriga a nada. Mas Ele traz a verdade que nos liberta. E a gente dá um passo para sair dessa prisão. Falar, Deus, eu não quero mais ser essa pessoa que eu sou. Eu sou egoísta. Eu não quero que ninguém vá na minha casa. Eu não me submeto a sentar numa mesa, comer um pão com café com meu irmão. Me perdoe, Pai, desses meus maus caminhos. Pai, o medo tem me assolado. Eu tenho sido, a prisão na minha vida tem sido as minhas incertezas e os meus medos. Eu tenho medo do amanhã. Eu tenho medo dessa nova estação. Mas a proposta de Jesus nessa manhã é que a gente em algum momento seja liberto de alguma prisão aqui. Porque não faz sentido algum a palavra dizer que Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Sabe qual que é a verdade? É como se Jesus estivesse transportando uma gaiola com um passarinho, tirando de um lugar ruim e colocando num lugar bom. E agora, através da verdade, Ele abriu essa gaiola. Mas quem decide voar é eu e você, irmão.
E eu quero fazer uma oração aqui com você e que você seja ministrado nessa manhã. Talvez você tenha algo que você precisa se libertar. Talvez você fale assim, cara, parando para pensar, eu tenho pensado mais em mim do que nos meus irmãos. Eu tenho mais pensado nessas coisas da terra do que nas coisas do alto. Eu tenho depositado energia mais nas coisas terrenas do que nas coisas do Senhor. O apóstolo Paulo diz, pensai nas coisas que são do alto. Eu e você somos seres eternos e celestiais. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E é um tempo, é uma estação, queridos, de ousadia, de coragem, de pregar as boas novas, de abrir a sua vida, mostrar para todo mundo, olha o que Deus fez em mim. Eu tinha vergonha de falar e eu não tenho mais. O meu coração estava preocupado nas contas, mas eu sei que Deus é o meu Senhor. É Ele quem cuida da minha família, é Ele quem dá meu sustento. Jesus Cristo, Ele é a água que mata a nossa sede. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso próprio sustento. Creia nisso nessa manhã. Creia nisso nessa manhã. E se tem alguma área, tem alguma coisa que você sente que tem prendido você, de desfrutar uma vida de plenitude, de liberdade, de fluir, queridos, guarde uma coisa em nome de Jesus. Se você não deixar de ser religioso e continuar preso, você não experimentará o sobrenatural de Deus na sua vida. Deus não vai usar, embora Deus possa usar qualquer pessoa, para eu e você sermos um canal de transformação na vida dos outros, a gente precisa estar morto, literalmente. É quando tem mais de Deus em nós e muito menos de nós em nós mesmos. Que nessa manhã seja uma manhã de arrependimento e reflexão. Eu quero fazer agora uma oração e se você deseja receber aqui uma oração específica, eu vou orar com vocês. Você pode vir aqui na frente, amém? Tenha essa liberdade. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo. Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão lá no outro culto agora. Obrigado pela vida dos meus irmãos que não puderam estar aqui também, aqueles que estão nos acompanhando. Pai, obrigado pela sua palavra que nos ensina e traz luz. Obrigado porque a sua palavra, ela nos confronta e nos liberta. Obrigado porque a sua palavra nos reposiciona no lugar aonde nós perdemos. A palavra de Deus diz que as moradas estão prontas e diz que Deus já preparou um lugar. E se Jesus veio, não é apenas para nos dar uma casa, um lugar, mas é para reposicionar o homem aonde ele se perdeu. E eu quero declarar em nome de Jesus que através das nossas atitudes, de dar um passo de fé, eu declaro libertação sobre a vida dos meus irmãos, libertação sobre essa casa, libertação sobre essa igreja, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu quero pedir para a liderança orar com quem está aqui, pode orar, aqueles que são aptos a orar, se precisar, pode chamar quem está lá fora para orar também, em nome de Jesus. Pai, a verdade que nos liberta, Espírito Santo de Deus, ministra os nossos corações durante essa semana, daquilo que a gente não compreendeu, daquilo que a gente precisa entender, daquilo que a gente precisa aprender, em nome de Jesus. Pai, que não sejamos pessoas religiosas como aquele povo, questionando Jesus e ainda colocando à prova as palavras de Jesus. Nos perdoe por isso, Pai, se em algum momento nós fizemos isso. Nós queremos declarar que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Pai. Tu és aquele em quem nos transportou do império das trevas e agora nós vivemos uma vida em liberdade, Pai. Muito obrigado por isso, nos liberte dos nossos achismos, nos liberte, Pai, em nome de Jesus, de nós mesmos. Pai, cai por terra agora, em nome de Jesus, todo espírito hedonista que pensa na satisfação dos seus próprios prazeres, cai por terra em nome de Jesus. Nós declaramos homens e mulheres de justiça, homens e mulheres maduros espiritualmente, que se transformam num canal de bênção, por onde passam. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que toda incerteza e medo cai por terra. Eu quero declarar em nome de Jesus, nessa nova estação, novas revelações, novas palavras, um novo mover, um novo agir de Deus, na vida de cada um que está aqui, na vida dessa casa, dessa igreja, Pai. Tira, Pai, arranca as escamas, tira essas lentes que enxergam o mundo e as pessoas de uma forma religiosa e coloque as lentes do Espírito, uma cosmovisão bíblica.
em nome de Jesus, que nos leva a enxergar o mundo e as coisas para a glória de Deus, que coloca o próximo, que coloca o próximo em nome de Jesus como prioridade. Eu declaro isso, eu oro por isso, em nome de Jesus. Ah, Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos entender a mensagem de morte, porque João Batista veio carregando uma mensagem, que ele cresça e eu diminua, mas Jesus Cristo, o segundo Adão, ele traz uma outra mensagem, que eu morra para que ele apareça, que eu morra para que ele apareça. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, mentes, corações transformados, que nós possamos morrer para esse mundo, para que a glória de Deus seja refletida através das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, gere uma libertação em massa aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, será uma semana de desafios, mas de passos de fé. Uma semana talvez de incertezas, mas uma semana de vitória das incertezas. Uma semana de medos. Mas, Pai, a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, Pai. Que a revelação do Evangelho caia nos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, um novo nível de posicionamento, um novo nível de unção, de ousadia, de comprometimento com a casa, de comprometimento com a igreja, de comprometimento com os irmãos. É uma mentalidade de reino e não uma mentalidade de religião. É uma mentalidade de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Pai, não uma mentalidade terrena. Eu declaro isso sobre os meus irmãos, em nome de Jesus.